Oi, eu sou a Ethel, eu e o Marcos temos esse canal para a gente poder apresentar alguns passeios, algumas viagens que a gente faz. Nesse vídeo a gente vai apresentar algumas cidades próximas à cidade de Edimburgo. Então nós saímos da cidade de Edimburgo nesse dia logo cedo e fomos para uma cidade do outro lado do rio Forth, onde está localizado o circuito de Notting Hill. De Notting Hill nós fomos para uma outra vila fantástica chamada Falkland. Então a gente saiu de lá, de Falkland, e fomos para uma outra vila próximo dali também, chamada Currowes. Nós buscamos informação sobre a quantidade de habitantes da cidade. A informação mais atual que nós encontramos foi a de 2006, onde dizia que a cidade tinha menos de 400 habitantes. Eu acho que se a gente viu 10 pessoas na rua foi muito. A parte curiosa não é nem a quantidade de moradores na vila, mas para eu desenhar um quadro para vocês assim. Então não tinha nenhum comércio aberto, praticamente não tinha nenhum turista pela cidade, nós não víamos nem o povo da própria cidade circulando por lá, não tinha movimentação de carro na rua, mas ali, naquela vila, nós conseguimos pegar um congestionamento de 3 carros. E sim, ali nós encontramos o primeiro escocês estressado em toda a viagem. Gente, pensa numa pessoa brava. Foi ali com um escocês morador de uma cidade super pacífica. Então eu vou contar essa história, mesmo não sendo ponto turístico, porque isso pra mim acabou virando uma piada interna, assim. Em nossa defesa, eu tenho que lembrar vocês que era o primeiro dia que a gente estava andando de carro pelo Reino Unido, então era nosso primeiro contato com a mão inglesa, já começa por aí. As ruas da cidade, elas são muito estreitas mesmo. Muitas vezes quando a gente estava andando por lá a pé, a gente via que quando tinha um carro indo e o outro vindo, eles ficavam muito perto um do outro, muito perto das paredes laterais. E inclusive eles fechavam o espelho para um espelho não bater no outro. Quando a gente pegou o carro, da onde a gente tinha estacionado ele, a gente ia precisar voltar sentido contrário da onde o carro estava apontando. Que a gente falou, vamos descer com o carro, que ali na frente tem uma espécie de um espaço um pouquinho mais largo que a gente consegue fazer rotatória, a gente volta sem ficar manobrando e atravancando se alguém vier de um lado para o outro. Quando nós chegamos nessa parte mais larga, a gente fez o contorno e vinham vindo 2 carros descendo na parte estreita. A gente deixou o primeiro carro passar, ele passou, veio para trás da gente e deu ré. Ele travou o nosso carro, então a gente não ia mais para trás. O carro que vinha seguido dele, a gente falou, bom, vamos deixar ele passar e aí a gente tem a estrada inteira e tudo bem. O cara não passou. Ele apontou o carro para próximo da onde a gente estava. Ele não pôs o carro bem rente na parede. Ele nem fechou o retrovisor e ficou parado ali. E aí a gente ficou, bom, será que passa? Vamos dar uma olhada. A gente põe um pouquinho mais para cá e põe um pouquinho para cá. E a gente foi indo devagar mesmo. De repente, do nada, apareceu um homem batendo na janela e muito bravo, e ele falou alguma coisa que eu imaginei que fosse algo relacionado do tipo, você não vai tirar o carro daí? E quando eu abri a janela, e aí o Marcos olhou, oi, pois não sei o que, e aí sim, realmente a gente entendeu, e nós estávamos na frente da casa dele, porque lá os carros ficam na frente das casas, não tem estacionamento, não tem garagem. E aí o Marcos respondeu para ele, não, tudo bem, desculpa, a gente só tá vendo aqui se passa. O cara olhou, é lógico que passa, sai com o carro, não sei o que. Falando um monte assim, eu nunca tinha visto ou tido contato com um escocês estressado. E aí o Marcos falou, ok, obrigado, desculpa, vou ver aqui, não sei o que, e começou a passar. E assim, para eles que são dali, passava. Mas era a primeira vez, a gente tava com receio. E aí o cara ficou super normal na dele, o outro esbravejando. Eu saí de lá tão nervosa que, assim, demorou um tanto do caminho pra coisa ir passando. Ai, não, tá tudo bem, né? Esse foi nosso primeiro dia andando com o carro.
pela Escócia, então tendo nosso primeiro contato com a mão inglesa. Talvez seja interessante a gente até falar um pouquinho sobre isso, mas eu prefiro que o Marcos esteja junto, porque como foi ele que dirigiu por lá, eu acho que ele vai poder explicar muito mais do que eu. E é isso. No final das contas, gente, com certeza ele não estava num dia muito feliz, um dia muito bom, porque não foi essa a sensação que a gente teve dos escoceses. Na verdade, os escoceses, a gente saiu de lá com aquela sensação de que nós somos muito bem acolhidos pelos escoceses. Espero que vocês continuem acompanhando, porque tem muitas cidades, muitos outros escoceses e escocesas extremamente legais, divertidos e tudo mais. É isso. Até!